Eram chamados vikings os povos que ocupavam a península da Escandinávia, mais precisamente o extremo do norte da Europa. Durante a Antiguidade e a Era Medieval, os franceses costumavam denominá-los de normandos. Durante a Idade Média, o termo provinha do normando vica e significava homens do norte. Eles formavam grupos marítimos na região escandinava, além de atuarem como comerciantes, guerreiros e piratas. Então, perem aí! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Francine Garcia e hoje nós vamos começar a contar a história do povo e civilização viking para você, bem resumidamente, para vocês poderem entender quem foi esse povo e o que eles fizeram para conseguir tanto reconhecimento como os grandes vikings. Então, se vocês não são inscritos no meu canal, se inscrevam, deixa aquele like e quiserem seguir no Instagram, está aqui embaixo, ok? Então vamos começar a explicar para vocês o que deu a origem e o fim e o que aconteceu. Então vamos lá? Então, entre o século 8 e o século 11, eles saquearam e ocuparam, colonizaram civilizações e também no litoral da Escandinávia, na Europa e nas Ilhas Britânicas. Então, sim, eles pegavam e tomavam o território para si, faziam colônias, faziam plantações, tudo por um propósito. Vou explicar para vocês. Na Europa e nas Ilhas Britânicas eles fizeram isso. Então, no auge destes povos, o conhecido como a Era Viking, eles vinham da Noruega, da Suécia e da Dinamarca e iniciavam o processo de colonização do nordeste do Mar Báltico, ok? Então, no século 6 e no século 7, depois eles passaram então a trafegar pelos rios da Rússia, edificando fortificações ao longo do trajeto. Então, com qual objetivo? Bom, o objetivo era deles se defenderem de prováveis adversários. Sim, eles criavam as fortificações para poder se defender dos russos e de todos os outros países que eles podiam estar passando ao lado. Então, eles se subjugavam que era. Então, no século IX, em um contingente de 2.000 navios e 80 mil homens, assaltou a Constantinopla em 907. Então, o que aconteceu foi que, obtendo o imperador bizantino e um bem-sucedido tratado comercial, eles acabaram saindo de lá. Então, mas apesar das aparências, né, eles não constituíam tão somente hordas terríveis e destruidoras. Não, eles deixavam também uma importante contribuição na história da navegação. História da navegação? Sim. Então, da tecnologia marítima e do comércio, e marcaram igualmente o desenvolvimento da edificação de cidades e também da criação de colônias ao redor do mundo. Então, os vikings eles constituíam, além do Mar Báltico e da Rússia, a Normandia. Então, a área ela era histórica e localizada no noroeste da França e era colonizada pelos normândios. Então, a Inglaterra atingida então pelo litoral dos países como Portugal, Espanha, Itália, Cilícia e porções da Palestina. Então, o que acontece é que parece que eles também chegaram primeiro na América. Sim, eles chegaram. Por que eles chegaram primeiro na América? Bom, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o Oak Island aqui no meu canal. Então, se vocês quiserem conhecer sobre o Oak Island, o card está aqui em cima. Vocês podem estar entrando, se informando, porque eu falo que eu acho que os vikings chegaram lá também. Vocês vão estar entendendo se vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Então, o que acontece? Então, a ideologia é que eles chegaram primeiro, então, no Canadá, então, antes de Cristóvão Colombo ter descoberto a América. Mas tem um detalhe, né? Como a divindade, eles cultuavam Odin. E os machados e capacetes, que na verdade não tinham chifres. Então, eles eram politeístas. E o chifre que a gente vê em desenhos, vê em filmes, sempre tem 2 chifrinhos que se assim, não, eles não tinham chifres. Tira isso. Corta isso. Vamos falar a realidade, não tinham chifre. Bom, mas os seus barcos, né, eles eram famosos porque eles tinham um dragão parecido, pelo menos parecia um dragão, entalhado na parte da proa. Então, eles eram extremamente velozes e o que eles permitiam era pegar de surpresa eram os territórios que eles iam atacar. Então, eles simplificavam tudo também, caso acontecesse alguma coisa, eu preciso fugir. Então, eles se dizimavam, igualmente para terras ocupadas, e fugiam. Mas, você lembra aquelas colônias que eu falei? Cada povo se fixou, então, em regiões destinadas. Por quê?
porque não teria como você cuidar apenas de um local. Então eles deixavam pessoas de confiança para poder cuidar de determinadas regiões que eles já tinham colonizado na época. Então os dinamarqueses, eles foram para o sul na direção da França, de trechos da Inglaterra. Então eles ficaram no sul da França e também em trechos ao redor da Inglaterra. Os suecos, por sua vez, se dirigiram para o leste e invadiram a Rússia. Então eles desceram o rio ao sul, rumo ao Mar Negro. Então a Constantinopla e o Império Bizantino. Então os noruegueses já foram para outro lado. Eles seguiram para o noroeste, ocupando a Irlanda e a Escócia e fundando povoados nas terras onde chegavam, como a Islândia e a Groenlândia, entre outros, com exceção das Ilhas Britânicas. Embora tenham firmado vários acordos comerciais na Europa, também levavam terror e caos aonde eles passavam. Então, os europeus, eles começaram a ficar com muito medo. Então, a ideia, a solução para esses ataques dos vikings era o que? Era edificar os castelos e as suas fortalezas, bem como tornar os portos também lugares mais seguros. Então, nada detinha a onda viking nessa época. Então, tudo que eles faziam, sim, os vikings conseguiam burlar e conseguiam entrar, por incrível que pareça. Então, durante o feudalismo, os povos eles se reuniram nos feudos sob a proteção dos senhores feudais. Então, para melhor se defender dos invasores. Então, o que provocou o fenômeno foi o conhecido como descentralização política na época. A economia viking, ela se fundamentava-se principalmente na pesca e no intercâmbio comercial marítimo. Muito comum isso na Europa. Mas, Fran, o que os vikings faziam nessa época? Assim, não tô entendendo. Bom, esses guerreiros vikings, eles produziam armas e navios de guerra. Mas o que eles eram? Eles eram pagãos. Só se converteram ao cristianismo em meados do ano 1000 e influenciado ainda pelos europeus. Senão eles não iam se converter jamais para o cristianismo. Então eles eram politeístas e se devotavam especialmente ao culto do deus Odin. Mas eu acho que o mais famoso depois de Odin fica sendo Thor. E tem outros deuses, tem Frey, tem Freya, tem uma pancada de deuses. Bom, mas, né, os nórdicos também eles cultuavam as famosas valquírias, né? Se vocês não sabem, eram mulheres guerreiras que guerreavam montadas em seus cavalos ao lado de Odin. E sua principal função era guiar os bravos soldados mortos ao céu dos vikings em Valhalla. Bom, agora a gente fala assim, e as mulheres, Fran? Aconteceu alguma coisa com as mulheres? Sim, as mulheres tinham mais privilégios sendo viking do que qualquer outro povo na época. Por que você fala isso? Bom, as mulheres poderiam ter terras, elas não precisavam necessariamente casar com alguém, elas poderiam sim ter contatos comerciais, elas poderiam sim cuidar de várias terras como condensas, duquesas, sim, poderiam, coisa que nessa época as mulheres não tinham praticamente nenhum direito, não podia fazer nada, e elas também guerreavam aos lados dos próprios guerreiros vikings. Então, sim, as mulheres eram muito importantes na época dos vikings. Mas o que aconteceu, Fran? O que aconteceu com os vikings? Por que eles sumiram? Bom, vou explicar para vocês a triste história que, a partir do século XI, os vikings deixaram de atacar em parte pela inspiração cristã. Lembra? Eles foram sendo minados pelos europeus e eles acabaram virando cristãos, sim. E do outro lado, também eles pararam de atacar por conta do fortalecimento do reino da Noruega. Então, a Dinamarca e a Suécia no lugar dos povos vikings. Então, novos valores cristãos foram tomados e o lugar e os códigos pagãos dos antigos guerreiros. Então, a sua nação ela foi subjugada pelas tradições culturais com as quais entraram em contato. Assim, o estilo viking entrou em declínio. E, infelizmente, eles deixaram de ser invasores nórdicos para se identificarem com as terras por eles ocupadas. Então, a partir daí, eles começaram, sim, a cuidar dos próprios lugares que eles conseguiram conquistar e fizeram várias colônias e começaram a cuidar das suas plantações e das suas próprias famílias. Então, aí morreu o povo viking. Mas vale salientar que o viking teve várias ajuda na parte marítima. Mas, Fran, por que você me falou do barco viking, a tecnologia? Bom, eu vou explicar pra você assim, ó. Nessa época, ter um barco rápido
era praticamente impossível. Então a velocidade, né, que eles conseguiram alcançar com o barco viking do Drakkar era de 22 quilômetros. Então, nessa época, era uma velocidade extraordinária, né? E além disso, né, eles tinham 32 remos no navio e a vela. Então, o barco, o navio, ele era uma coisa muito, na época, era uma coisa revolucionária. Então, foi essa a grande vantagem dos navios vikings para a época. Então, sim, trouxe muita tecnologia. Então, se vocês gostaram deste vídeo sobre os vikings, eu espero que vocês, sei lá, compartilhem, mostrem para alguém. Mande em grupos de WhatsApp, manda para os amigos, manda para todo mundo vir aqui conhecer o meu canal. Lembrando-se que o meu canal está fazendo sorteio. Eu vou estar sorteando este headset aqui. Para estar participando deste sorteio, o que eu tenho que fazer, Fran? Simples. Eu tenho um vídeo escrito Minha Trajetória do YouTube. Tá vendo aqui no card? Então, você vem aqui nesse card, vai lá nos comentários e deixa hashtag vim para o sorteio. Aí você vai estar participando do sorteio aqui do meu canal, ok? Então é isso. Lembrando-se que de quarta e domingo eu tenho vídeo no canal. Espero que vocês assistam e pode ser que eu faça lives, não sei, não tem nada fixo ainda. Mas, galera, ó, lembrando-se que é de quarta e domingo, com 13 mil sorteio, não se esqueçam. E, ó, um grande beijo pra vocês, meus amados, e até o próximo vídeo.